Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O Santo Evangelho segundo São João, capítulo 6. A primeira multiplicação dos pães. Depois disto, partiu o Senhor Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então o Senhor Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então o Senhor Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse o Senhor Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então o Senhor Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que o Senhor Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, o Senhor Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O Senhor Jesus anda sobre as águas. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro e ainda o Senhor Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram o Senhor Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém o Senhor Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que o Senhor Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades,
perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor Jesus dado graças. Vendo, pois, a multidão que o Senhor Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o pão da vida, diz o título. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegasse aqui, o Senhor Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? O Senhor Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, o Senhor Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E o Senhor Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todos os que o Pai me dá virão a mim, e os que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que tudo quanto me deu, nada perca, mas que eu ressuscite no último dia. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que todos quantos Ele me deu, nenhum se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, o Senhor Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? O Senhor Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. O Senhor Jesus disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. A deserção de muitos discípulos, diz o título. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, o Senhor Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia o Senhor Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia o Senhor Jesus: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse o Senhor Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor Jesus, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia ele, isto dizia o Senhor Jesus, de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Capítulo 7. A incredulidade dos irmãos do Senhor Jesus Cristo. E depois disto, o Senhor Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, o Senhor Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim,
porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito estas coisas, ficou na Galileia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito do Senhor Jesus. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. O Senhor Jesus ensina no templo, diz o título. Porém, no meio da festa, subiu o Senhor Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido, nunca tendo ido à escola? E o Senhor Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu o Senhor Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra, e todos vós vos admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Mas bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, o Senhor Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Porém eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus mandam prender ao Senhor Jesus. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. Então os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, o Senhor Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos?
Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, o Senhor Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Isto disse o Senhor Jesus do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda o Senhor Jesus não ter sido glorificado. Glória a Deus. Opiniões divergentes sobre o Senhor Jesus, diz o título. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Nicodemos defende o Senhor Jesus, diz o título. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes disseram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite viera ter com o Senhor Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Capítulo 8. A mulher apanhada em adultério. Porém o Senhor Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe a mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas o Senhor Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e, acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só o Senhor Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se o Senhor Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher,
Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe o Senhor Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O Senhor Jesus, a luz do mundo, diz o título. Falou depois o Senhor Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram depois os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu o Senhor Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? O Senhor Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse o Senhor Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, o Senhor Jesus outra vez: eu retiro-me, então buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes o Senhor Jesus: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? O Senhor Jesus lhes disse: o mesmo que também já desde o princípio vos disse: muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu, o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que o Senhor Jesus lhes falava do Pai, Deus. Disse-lhes, pois, o Senhor Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Senhor Jesus, maior que Abraão, diz o título. Falando o Senhor Jesus estas coisas, muitos creram nele. E o Senhor Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres?
Respondeu-lhes o Senhor Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu não falo, porque a minha palavra não entra em vós. Repetindo, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. O Senhor Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, os judeus: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, o Senhor Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não podedes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O diabo foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando o diabo profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? O Senhor Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? O Senhor Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. Se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus:
Disse-lhes o Senhor Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirar. Porém o Senhor Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa.